Então vamos lá? Esse é o Giro da Bolsa, o programa aqui semanal com as principais notícias do mercado financeiro na semana. E hoje ele vai sair um pouco atrasado, porque eu tô gravando aqui um pouco mais tarde do que eu gravo de costume. Não consegui gravar o programa no sábado, então de antemão já te peço desculpa. Para você que nunca assistiu o Giro da Bolsa, é assim, ó. Todas as notícias, as mais importantes do mercado financeiro, rapidinho. Eu vou falar todas elas aqui de uma vez e pá, se tiver algum comentário para fazer, eu faço, senão a gente segue o baile, tá? Não saiu a tempo do seu almoço, então eu peço desculpa, mas quem é sardinha raiz já vai deixar aquele like na confiança, porque sabe que o vídeo vai valer a pena. Se você não é um sardinha raiz ainda, não precisa deixar o seu like, por quê? Porque você vai ter que deixar o like se o vídeo te agregar de alguma forma, senão não precise. Nem se inscrever. Na hora que o vídeo chegou na informação e falou, putz, isso aqui me ajudou, você deixa ali o seu like e se inscreve no canal. A gente vai começar aqui com o fechamento semanal do índice, né? O Ibovespa abriu a semana com 111.910,27 pontos e acabou fechando com 112.323,65 pontos, uma quedinha aí na semana de 0,01%, né? Na verdade, uma alta de 0,29%, porque essa alta foi tão discreta aqui que na hora que você coloca no Google aqui, ele jogou até o dado errado, mas é 0,29% nos últimos 5 dias que acabou subindo, se a gente vê aí o número, né? Eu fiz as contas aqui porque o Google tá comendo bola, é 0,29% de alta, ele colocou aqui como 0,01% de queda. Então a primeira coisa que a gente teve foi o resultado das indústrias home, né, a Home 3. E é muito importante a gente observar como é que está o resultado da indústria, porque a indústria ela acaba indicando ali como vão vir os resultados das outras empresas no futuro. Então essa semana aí começou a temporada de resultados, né, trimestrais na Bolsa de Valores. Se você não tem costume de ver o giro, a gente libera a maioria deles, mas se você tiver uma empresa que você quer acompanhar e você fica com medo de perder, fala, putz, se sair o resultado eu vou acabar não vendo, é só comentar o ticker dessa empresa aqui, que na hora que sair eu trago aqui para você. Se tiver pelo menos um comentário falando da empresa, eu já trago, tá bom? Então vamos começar aqui. Então o resultado da indústria home veio como, né? A empresa apresentou aí um lucro líquido de 54,7 milhões no quarto trimestre de 2021 e apresentou uma queda aí de 36,6% em comparação aí com o quarto trimestre de 2020. Falando em termos anuais, o lucro líquido subiu 16,8% em relação a 2020 para 204,1 milhões. Falando sobre o EBITDA, né, que nada mais é aí do que o lucro antes de juros, imposto, depreciação e amortização, é um indicador muito importante ali, a gente chama ele de... O EBITDA a gente chama de lucro operacional. Isso aqui a gente poderia dizer que é o lucro operacional também, só que antes ainda de fatores não recorrentes ali talvez, ou de fatores, de fatores não recorrentes. Então, a empresa somou aí 85,1 milhões no quarto trimestre de 2021, isso equivale a uma alta aí de 19,8% com relação ao mesmo período de 2020. Além disso, a empresa também acabou aprovando, aí, se você é sócio, né, o pagamento de dividendos intermediários no valor de 10 centavos por ação, totalizando 7,3 milhões de reais. O provento será pago aí no dia 23 de março e a partir do dia 8 de fevereiro, as ações da empresa então serão negociadas ex-dividendo. Com essa notícia, ela acabou tendo uma queda de 2,84%, não foi um resultado muito positivo, apesar do lucro líquido. Então, o resultado do Santander, bancão, né? Primeiro bancão que liberou o resultado, Sambi11. E outra coisa, é muito importante a gente lembrar que o Santander é o único banco, tá, de fora que conseguiu operar no Brasil. Os bancos brasileiros são muito eficientes, o Santander é muito eficiente também, porque conseguiu sobreviver nesse ambiente, né? Então, o Santander liberou o resultado trimestral dele aí no quarto trimestre de 2021, na quarta-feira, dia 2. Então, os principais destaques aí do resultado foram: a companhia reportou um lucro líquido de 3,880 bilhões no trimestre, representa aí uma queda de 10,6% em relação ao terceiro trimestre de 2021. Já no ano, o lucro líquido gerencial do banco atingiu a cifra aí de 16,347 bilhões, um aumento de 7% na comparação com 2020. Em termos de margem líquida, o banco apresentou aí um montante de 10,457 bilhões no quarto trimestre de 2021, o que significa uma queda de 4,4% em relação ao terceiro trimestre de 2021. Para quem pensava que os bancos poderiam estar sendo disruptados de alguma maneira pelos bancos digitais, a gente continua vendo um crescimento aí, tanto de receita quanto de lucro. Só que é muito importante para essas empresas não se sentarem no trono da comodidade porque os lucros não caíram. Inicialmente, a Kodak, vou contar uma história para vocês muito importante para a gente entender como que isso aqui pode sair de controle muito rápido. A Kodak era uma empresa, você não sabe, você deve ser jovem talvez, mas antigamente a gente tinha máquinas fotográficas, quem é mais velho aí do que 25 anos sabe disso, e a gente tinha um filme fotográfico que você tinha que colocar dentro. Você tirava uma foto, então você levava numa empresa que revelava essas fotos ali. A Kodak era a maior fabricante de filmes fotográficos do planeta. Ela era uma empresa enorme, extremamente grande na Bolsa de Valores, grande em tudo quanto é lugar. Então, em 1975, né, o Steven Sasson, que foi o inventor da câmera digital, ele foi lá na Kodak e falou: galera, inventei isso aqui provavelmente vai disruptar o mercado em algum momento. A Kodak escondeu a ideia de maneira
rigorosa ali, sumiu com isso para que o mundo não conhecesse a câmera digital, porque ela não queria ter que disruptar o modelo de negócio dela, que era depender necessariamente ali, né, dos filmes fotográficos, dessa coisa toda. Quando ela fez isso, acabou que ela conseguiu esconder, né, a câmera digital, mas a câmera digital acabou surgindo depois de alguns anos, e esse foi o real motivo aí da falência da Kodak, praticamente falência, né? Hoje em dia ela ainda existe, ela ainda está na Bolsa de Valores. Pra você ter ideia dos números da Kodak, ela se tornou uma empresa, ela saiu de uma empresa bilionária, né, para uma empresa que hoje em dia vale pouco mais de 300 milhões de dólares, não é uma empresa muito relevante mais no cenário, sumiu de tudo. Poderia ser hoje a Apple, talvez, porque ela poderia ter começado com a câmera digital, implementado, ido para um celular, ido para uma coisa, desdobrado ali para a empresa de tecnologia, não quis. Então os bancos têm que olhar esses resultados. É claro que a gente fica feliz como sócio, né, de bancões aí, acho que a maioria de vocês aqui são sócios dos bancões aí, Itaú ou Bradesco, algum deles, porque são empresas muito estruturadas, mas essas empresas têm que ter atenção com esse detalhe. Então não dá para os bancões negligenciarem essa realidade aí, porque senão eles podem acabar como a Kodak, né? Não quis lançar a câmera digital, acabou que outra empresa lançou e disruptou ela. Falando sobre receitas, sobre prestação de serviços e tarifas, tivemos no trimestre um montante aí de 4 bilhões 980 milhões de reais. É essa linha que é a principal que deve cair nos próximos anos, porque é o que a gente tem visto os bancos digitais não cobrarem e os bancões vão ter que não cobrar também. Isso representa uma alta de 3,1% em relação ao terceiro trimestre de 2021, ou seja, estão cobrando ainda mais taxas, né? A forma de lidar com a situação é essa. Em termos anuais, as receitas totalizaram 18,879 bilhões, uma alta de 13,9% em relação a 2020. Já a carteira de crédito do Santander aí fechou no montante de 462 bilhões 749 milhões de reais no final de dezembro de 2021, uma expansão de 12,4% na comparação com dezembro de 2020. Essa linha de receita não vai ser afetada provavelmente, né? Porque crédito esses bancos têm mais mesmo. Então com isso a gente acabou vendo uma queda aí de 2% nas ações de Santander. Resultado da Cielo 3. Outra empresa aí que apresentou os resultados trimestrais na quarta-feira foi a gigante dos meios de pagamento e adquirência, a Cielo 3. Os principais destaques de resultado foi o seguinte: o lucro líquido foi de 336,9 milhões no quarto trimestre de 2021, uma alta de 13% em relação ao quarto trimestre de 2020, bem acima das projeções esperadas pelo mercado, que era de um lucro de cerca de 224,6 milhões de reais. Já falando em termos anuais, o lucro líquido da Cielo totalizou aí 970 milhões de reais, um crescimento de 98% na comparação ano contra ano aí, que foi feita. Então, apesar da grande notícia, se a gente for mais a fundo para tentar entender, né, o que esse resultado significa, a gente tem dois eventos ali não recorrentes. Então, o closing da alienação Multidisplay M4U que aconteceu. Então ela recebeu um valor ali, a descontinuação do app Cielo Pay. Em seu agregado, esses eventos impactaram positivamente o resultado em 36,7 milhões de reais, montante já líquido de efeitos fiscais. Então, em termos de receita líquida, a Cielo 3 aí somou 3,141 bilhões no quarto trimestre de 2021, uma alta de 3,9% em relação ao quarto trimestre de 2020. Já no comparativo anual, a receita líquida atingiu 11,685 bilhões de reais, uma alta de 4,5% na comparação com 2020. O EBITDA trimestral da companhia cresceu 2,8% na comparação com o quarto trimestre de 2020, totalizando aí 789,5 milhões de reais, maior patamar registrado desde o primeiro trimestre de 2019. Então, é muito importante a gente até ver, a Cielo subiu 2,19%, fechando a R$ 2,33. Importante a gente ver esse resultado aqui, e esse resultado aqui indica muito do que pode acontecer com os bancos. A Cielo era considerada uma empresa extremamente estruturada no mercado de adquirentes, era maior, ela foi disruptada por Stone, PagSeguro, né? Começou a lançar aquelas moderninhas, aquelas maquininhas menores ali, e ela não tomou uma reação até agora. Até agora ela está sentada esperando cair do céu uma solução que eu não sei o que a Cielo está pensando da vida. Realmente não tomou providência, não baixou taxa, não melhorou o serviço, não fez nada, está aqui parada esperando o mercado continuar usando Cielo a troco de nada, né? Então não é uma boa ideia, tem taxas muito altas, não é competitivo, é a mesma coisa que está acontecendo com os bancos e eles não perceberam ainda. Então isso é um ponto importante para a gente estar olhando ali. E aqui, cara, a notícia que vocês estavam mais esperando na semana inteira. A Anatel autorizou, né, a venda aí da Oi Móvel, o IBR3 ou IBR4. Agora saindo um pouco aí desses resultados trimestrais vindo para isso aqui, a gente chega aqui. Olha o que aconteceu. Então na segunda-feira, no dia 31, a Agência Nacional de Telecomunicações, ou conhecida aí, né, mais Anatel, aprovou a anuência prévia para a venda das operações móveis da Oi para TIM, Vivo e Claro. A decisão deveria sair na sexta-feira passada, no dia 28 de 1 de 2022, mas foi adiada depois que um dos membros do Conselho Regulador pediu mais tempo para analisar o assunto. Apesar de aprovada, a venda conta aí com alguns condicionantes, como oferta de capacidade para as operadoras
operadoras móveis MVNO e plano de ocupação de espectro transferido da Oi. Além da Anatel, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD, também precisa analisar o negócio até o dia 15 de fevereiro. Então, Oi BR3 com queda de 1,85% na semana, fechando aí a R$ 1,05. O Copom também elevou aí a Selic, né, para 10,75% ao ano, uma notícia que deixa os youtubers assim nas thumb, né? Vou colocar a minha também, fazer a thumb aqui. Nessa quarta-feira, dia 2, o Comitê de Política Monetária, o Copom do Banco Central, se reuniu e elevou a nossa taxa Selic para 10,75%, um aumento de 1,5%. Com o aumento aí, é a primeira vez desde 2017 que a taxa Selic está acima dos 2 dígitos, né? Sendo a maior taxa aí desde maio do mesmo ano, quando o juro básico era de 11,25%. Essa foi a 8ª reunião consecutiva com aumento de taxa e, apesar de mais uma alta agressiva, o Banco Central sinalizou para uma redução no ritmo dos ajustes já na próxima reunião. No comunicado que acompanhou a decisão, aí, o Banco Central afirmou ser mais apropriado que o ciclo de aperto monetário avance em território contracionista, enquanto as projeções apontam para um risco de desancoragem nos prazos mais longos. Quer dizer nada, né, Banco Central? Agora, o que significa isso para você que é investidor aí de bolsa ou para você que compra também investimentos de renda fixa? A renda fixa vai ficar muito atrativa agora, o Tesouro Selic, cara, tá 10,75%. A gente vai começar a encontrar CDBs aí daqui a pouco de 15, talvez de 16, dependendo do ritmo que for aqui. Inclusive, se tiver qualquer título desse, vou pôr lá na ISAX para vocês, que é a minha plataforma de investimento. Só abrir sua conta aqui embaixo. Vou procurar alguns títulos desses, deve começar a surgir. E com isso, tem um desinvestimento da Bolsa de Valores, é natural, e dos fundos imobiliários eles ficam mais complicados ainda, porque se o cara tá ganhando 10,75% ao ano sem fazer nada, né, significa ali que o cara bota R$1.000 e ele ganha R$175 no ano, só de taxa de juros sem risco, zero risco. Para que ele vai querer se arriscar? Inclusive o empreendedorismo diminui, uma taxa de juros dessa diminui, o empreendedorismo diminui tudo. Os caras estão tentando controlar a inflação aqui, é o certo, mas exatamente estão tentando fazer isso porque foi cortando a taxa de juros, na época que estava cortando para 2%, se você voltar lá, eu falei, cara, insustentável, não vai conseguir segurar desse jeito, depois vai ter que subir nas estrelas. Vacilou Paulo Guedão, né? Foi lá atrás que ele vacilou, aqui tá fazendo o certo, o que tem que ser feito, mas é isso. E aqui a gente tem algumas notícias agora do mercado internacional pra gente comentar. Mas no geral não muda nada, segue o jogo, segue a bola no campo, não adianta você querer ser bolsa de valores só quando a taxa de juros está baixa, não é o ideal, a gente investe por longo prazo, segue o jogo, bola no campo, vamos embora rodar. Então mercado internacional, cancelamentos em massa aí e queda nas ações de Spotify, né? Então essa semana ali, o Spotify perdeu cerca de 2 bilhões em valor de mercado em apenas 3 dias, tá uma loucura o mercado lá fora, as empresas de tecnologia despencaram. Isso começou depois que o Neil Young começou um boicote contra a empresa, na primeira vez que isso acontece, exigindo que o serviço de streaming retirasse o conteúdo negacionista que questionava a eficácia da vacina. O Neil Young estava falando aí, né, do The Joe Rogan Experience, que é o pessoal que inspirou a criação do Flow. Então o Young começou com essa história, ele foi seguido por outros cantores e aí o Spotify acabou anunciando ali que vai combater a desinformação de alguma maneira e papapá. Estou fazendo isso porque o Spotify está espalhando informações falsas sobre vacinas, potencialmente causando a morte daqueles que acreditam na desinformação espalhada por eles. Por favor, age imediatamente hoje e me mantenha informado sobre o cronograma. Neil Young pressionou o Spotify ali. O Spotify acabou optando por manter o programa do Rogan, que comanda aí o podcast de entrevistas mais ouvidos nos Estados Unidos, né? Inclusive deve ser muito mais ouvido que o Neil Young, e bastante popular em outros países aí. Ele teria recebido mais de 500 milhões em um contrato de exclusividade. Então o Spotify, na verdade, patrocina ele, não só permitiu ele ali. Agora, a empresa fechou aí com 2,56% de queda a $175,73. Eu vou dar minha opinião aqui sobre isso. Eu acho que eu tomei vacina, acredito na vacina, não tenho problema com isso, mas o grande ponto é, a gente não pode começar a censurar qualquer pessoa que quer pôr em dúvida ali uma coisa, não dá pra ser assim, beleza, o cara tá falando um negócio ali, que ele não tem provas, não tem nada, tá falando uma groselha, só coloca um aviso ali, ó, esse negócio é groselha, você pode estar falando isso aqui, não tem nenhum cientista que corrobora com isso, porque se a gente fizer isso, esse cara, né, ele acaba podendo não falar isso aqui, porque ele é um cara que às vezes tá com conhecimento ignorante, ele fica proibido de falar isso aqui, a gente fica proibido de conversar com outras pessoas sobre o assunto, porque se você não pode falar de vacina, não pode mencionar a vacina ali, algumas pessoas que poderiam até esclarecer esse cara, poderia esclarecer a audiência dele de alguma maneira, também não vão poder falar do assunto. Acho que não é por aí, tá? Eu não concordo com o que ele falou, eu acho que é absurdo ficar falando essas coisas, acho que pode colocar em risco a vida das pessoas, acho. Só que não dá pra gente, toda vez que a gente discorda de alguém, a gente tira do ar e remove, e as pessoas começam com essa patifaria aqui. Acho que tem que informar, né? Ele tem que ter outras pessoas informando ali, falando, ó, esse cara é doido, esse cara não é médico e tal. É isso que tem que fazer.
tem que dar mais visibilidade para quem está fazendo certo, é simples, né? Se tem gente que duvida da vacina, vai ter gente falando que duvida da vacina. É um ponto. Agora, pessoas doidas, mas tem que discutir isso aí. Então, resultado de queda nas ações da Meta, né? Do Facebook, isso foi outra coisa muito tensa. Então, uma queda nervosa mesmo essa semana. Inclusive, eu sou investidor de Facebook. Não chegou no meu PM ainda, mesmo caindo 20%. Eu comprei ela lá atrás, vocês lembram? Eu comprei no canal. Ela apresentou os resultados aí, azedou o número tudo. Então o Facebook apresentou o resultado dele aí e, cara, a coisa foi loucura. Então o lucro líquido foi de 10,285 bilhões no quarto trimestre de dólares, né, de 2021, uma queda de 8% em relação ao mesmo período do ano anterior. Já no comparativo anual, a empresa apresentou uma alta de 35% no lucro líquido, que somou 39,37 bilhões de dólares. Em termos de receita, a companhia somou no trimestre 33,671 bilhões de dólares, o que significou uma alta de 20%. Já na base anual, a receita totalizou aí 117,929 bilhões de dólares. Dá para comprar a bolsa brasileira, praticamente. Uma brincadeira, mas dá pra comprar muita coisa. Dá pra comprar o Itaú, acho. Um avanço de 37% na mesma base de comparação. Falando de números de usuários, os usuários ativos diários somaram 1,93 bilhão, um aumento de 5% na base anual, enquanto os ativos mensais totalizaram 2,91 bilhões, o que representa um avanço de 4% na comparação com o mesmo período do ano anterior. Com os resultados sendo considerados fracos, né, no pós-mercado, as ações da empresa caíram mais de 20% e na semana o desempenho foi o seguinte, 20,47% de queda, fechando a 239 dólares e 14 cents. Cara, o que eu acho disso aqui? Que loucura. Teve uma diminuição nos usuários da rede Facebook, não do Instagram, não do WhatsApp, nem de nada. Teve uma diminuição sensível ali nos usuários, aumentou os usuários de modo geral. Acho que as pessoas pensaram que o Facebook, a rede social, ele ia crescer para sempre, ia ser a maior rede social do mundo para sempre. É claro que não, né? É natural que o Instagram, o WhatsApp, tem uma concorrência, o TikTok e tudo. A empresa já anunciou também que espera um próximo trimestre ainda mais concorrido. É comum, nenhuma empresa cresce para sempre, né? Eu continuo acreditando bastante na Meta, que é a empresa do Facebook, vou aumentar os meus apostas na empresa, porque gostei bastante dessa quedinha aqui, acho interessante, né? O Facebook para mim é a rede mais inteligente de todas, não tô falando de o Facebook como rede social, mas a Meta, a empresa, que é um conglomerado, dona do Facebook, Instagram e WhatsApp, porque assim, ele tá sendo assassinado por ele mesmo, as pessoas começaram a usar mais Instagram, começaram a usar mais WhatsApp, todo mundo usa WhatsApp, é natural que isso aqui aconteça, tá bom? Então o giro da bolsa de hoje foi só, se você quiser aprender a investir de verdade, cara, sem noticiazinha, sem nada disso, aprender realmente a separar ruído de música, aprender a investir no Brasil, no exterior, em criptomoeda, em tudo quanto é coisa, alvp.com.br é meu treinamento online de 8 semanas, você pode fazer a sua matrícula se você quiser, e lembrando que se você não aprender depois dessas 8 semanas, a gente devolve o seu dinheiro. A próxima turma começa no dia 21 de março. Beijão pra vocês e até o próximo vídeo.